Olá galera, bem-vindos a mais um videoaula aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à nossa série de videoaulas sobre matemática com Python. Nesse vídeo aqui nós vamos estar falando sobre operações matemáticas básicas, vai ser o vídeo parte 2. Nesse vídeo aqui nós falaremos sobre os diversos tipos de arredondamento que a gente tem disponíveis quando a gente está trabalhando com variáveis do tipo float. Primeiro falaremos sobre arredondamento para baixo, quer dizer, nós vamos arredondar para o inteiro mais próximo dessa variável, só que está abaixo dela. Veremos o arredondamento para cima, que é para o inteiro mais próximo dessa variável, que está acima dela. Veremos o arredondamento padrão, que é aquele que vai chegar na primeira casa decimal e verificar. Se ela for maior ou igual que 5, adiciona-se 1 ao dígito da esquerda, caso contrário, você só mantém o número da esquerda do jeito, a parte inteira dele. E temos o arredondamento padrão com casas decimais, que é aquele que a gente está interessado em exibir o número na tela, que tem, sei lá, ele tem 9 casas decimais, mas a gente só quer exibir 2 casas decimais após o ponto. Então, a gente vai ver que o Python tem uma funcionalidade própria para isso, tá certo? Então, vamos aqui no PyCharm, nós temos aqui as abas dos vídeos anteriores, nos dois primeiros falando sobre os tipos de variáveis, falando sobre variáveis inteiras, float, lista, dicionário, diversos outros, no terceiro, nós falamos sobre a instalação de bibliotecas, as principais bibliotecas matemáticas, inclusive nós vamos usar uma aqui agora para os arredondamentos, tá certo? E no vídeo anterior nós falamos sobre as operações básicas já nativas do Python, soma, subtração, multiplicação, divisão. Então é interessante, se você não assistiu, assista a esses vídeos, porque a gente está fazendo uma ordem, uma sequência lógica para facilitar o aprendizado, certo? Então vamos criar aqui mais uma aba, tá certo? Eu vou chamar aqui de Introdução 5. Introdução 5. Então aqui apareceu uma janela vazia, onde nós vamos falar sobre arredondamento de variáveis reais ou float, certo? Então, a gente vai fazer vários arredondamentos com esse valor aqui, x igual a 3.45669, certo? Então, vamos escolher esse número aqui para a gente fazer vários arredondamentos com esse valor. Então, só que para a gente arredondar, usar as opções de arredondamento, pelo menos algumas delas, a gente precisa de importar uma biblioteca que faz esses arredondamentos, que é a biblioteca mat. Então, vamos botar esse comando aqui, import mat. Isso foi falado aqui no vídeo introdução 3. Então, o valor x está aqui. Vamos primeiro fazer o que a gente chama de arredondamento para baixo, que é o seguinte: a gente vai pegar o inteiro que está mais próximo desse valor, só que é menor do que esse x aqui, que vai ser exatamente o 3, quando a gente fizer a conta. Então a gente vai pegar o maior inteiro menor que x, tá certo? Então ele vai ser o máximo inteiro, só que ele não vai passar o x. Como é que a gente faz isso? A gente faz através desse comando aqui. Então eu vou criar uma variável inf(x), que vai ser o inteiro que está imediatamente inferior a x. Tá certo? Ele vai ser o seguinte: vai ser dado pela função mat.floor. Depois a gente vai ver que tem como eliminar esse prefixo mat aqui. Mas a gente vai ver isso daqui a pouco. Então mat.floor x. Então, aqui a gente vai usar um comando print especial, que é esse aqui, print f, para botar um texto. Então a gente vai colocar assim, o maior inteiro menor que x. A gente vai chamar o x, que legal, isso aí foi visto nas videoaulas passadas. Então, se você não assistiu, assista lá. Então esse aqui é um print especial, ele tem um f aqui, porque ele permite você chamar variáveis daqui. Então, o maior inteiro menor que x, é menor ou igual, menor ou igual, pode ser igual também, se a gente usar um número inteiro, menor ou igual a x, Então a gente vai chamar esse valor aqui, é igual a gente vai chamar quem? Inf underline x. Olha que legal, quando eu compilar aqui, já está aqui no 5, Então, mesmo que não esteja, a primeira vez que a gente compila ele, para trazer ele para cá, a gente clica no botão direito e roda ele. Então, o maior inteiro menor ou igual a 3.45669 é 3. De fato, o inteiro mais próximo desse cara, que é menor que ele, é o 3. A gente tem uma outra opção, que é o arredondamento para cima.
Vamos transformar esse print aqui em comentário, para ele não aparecer mais, tá certo? Para não encher a tela. Vamos botar assim, ó. Arredondamento para cima. Ou o que a gente chama de menor inteiro maior ou igual a x. Nesse caso, a gente vai pegar um inteiro que está acima de x, mas é aquele que está mais perto, né? Quem faz isso? É a função seio. Só que a gente vai chamar essa variável aqui sup x, que é o que está superior a x, mas imediatamente superior, vai ser quem? Met.seio x. Então, da mesma forma, vamos usar um comando print especial aqui, ó. Então, print. Agora a gente inverte aqui, ó. O menor inteiro maior ou igual a x é igual a quem? Sup x. Né? Então, perceba quando a gente compilar aqui, ó, vai dar quem? 4, que é o inteiro que está imediatamente acima desse aqui. Esses arredondamentos eles são muito úteis em computação, de modo geral, tem muito problema que envolve isso. Agora, quando a gente está trabalhando com um problema físico, muitas vezes, a gente precisa de um arredondamento padrão, né? Que é esse aqui, ó. Arredondamento padrão para o inteiro próximo. Então ele funciona naquela regra que, se você olha para o número todo lá, você vai na primeira casa decimal dele, se for maior que 0,5 ou igual, você adiciona uma casa da esquerda ao dígito da esquerda, se não, você mantém o número como está. Então nesse caso, quando a gente fizer o arredondamento, vai dar aqui em 3 apenas, né? Porque esse 4 aqui é menor que 0,5. A gente vai mudar esse número aqui para a gente ver o que acontece, beleza? Então vamos escrever aqui uma frase, ó. O arredondamento padrão de x para o inteiro próximo, né? Para o inteiro mais próximo é. Então, aí claro, né? Eu não criei a variável aqui, né? A variável é o seguinte, né? Então a gente tem arred x, vai ser o quê? Vai ser round x. Nesse caso, gente, eu não preciso do prefixo .mat aqui, viu? Eu não preciso disso aqui, ó. Se eu colocar isso aqui, vai dar errado, né? Então, vou só colocar aqui, ó, red x. Porque round é uma função nativa do Python, certo? Então, se eu compilar aqui, ó, deu erro. Ele está dizendo que mat não é um atributo de round. Então, round não precisa, né, de um prefixo, do prefixo do pacote aqui, da biblioteca. Então, vamos compilar, ó. Aqui, como eu não transformei em comentário, saiu dois textos aqui, deixa eu transformar o de cima, vamos compilar de novo. Então, o arredondamento padrão de 3.45669 para o inteiro mais próximo é 3. Se fosse aqui, por exemplo, 3.7, ó, se esse número fosse 3.7, vamos colocar aqui, ó, 7, 5, mas, bom, o que seria o arredondamento? Seria para 4, certo? Ele segue a regrinha padrão. Só que imagine o seguinte, que a gente queira mais casas decimais. A gente pode usar o que a gente chama de arredondamento padrão com n casas decimais. Então, nesse caso, a gente vai botar assim, né? Arred x, vamos começar com 2. Então, no lugar aqui do comando, eu vou botar apenas isso, ó, round x,2, certo? Então, nesse caso aqui, ó, vou transformar aqui em comentário, nós temos o seguinte. Aí vamos botar assim, ó, vamos colocar aqui n casas igual a 2, porque aí quando a gente mudar aqui, muda tudo, né? Porque aí a gente tem um padrão, ó, n casas, que é o número de variáveis e o número de casas. Então, ó, vamos usar o comando print aqui, ó. O arredondamento padrão de x com n casas decimais é. Então, aqui no lugar de x2, vamos botar xn, porque esse n entra aqui em cima. Então, aqui a gente bota xn também. Então, olha que legal. O número aqui é esse, 3.75669, né? Então, a gente vai arredondá-lo com duas casas, ó. Então, arredondamento padrão de 3.75669 com duas casas decimais é 3.76. Olha que legal. Né? Então, por quê? Porque
Porque ele percebeu que esse dígito aqui, por ser, né, que eu quero aproximar para essas duas, então eu olho para esse penúltimo dígito aqui, ó, esse último dígito, na verdade, antes do 75. Então, como ele é 6, eu adiciono mais 1 de cá. Se ele fosse, por exemplo, um 4, o que aconteceria? Ó, vamos compilar aqui e ver o resultado. Aí, ó, 3.75469, então deu só 3.75. Ah, professor, eu quero mais casa decimal, eu quero 3. Da mesma forma, você vem aqui altera para 3, ó, compilando. Agora apareceu o quê? 3.75469 foi aproximado para essa casa aqui, ó, como aqui é 6, adiciona-se 1 a esse 4, fica 3.755. É muito legal esse tipo de ferramenta, né? Porque muitas vezes a gente tem um número muito grande que é exibido pelo Python, né, nativamente dele. E aí a gente precisa exibir um número pequeno para ficar fácil para o usuário ler, porque muitas vezes você bota uma quantidade de casas decimais que nem precisa uma resposta. Né? Você está trabalhando com um problema financeiro, por que colocar 10 casas decimais se dinheiro a gente só conhece com 2 após a vírgula? Então, é desnecessário, né, essas casas decimais excedentes. Então, nesse sentido, a gente tem esses comandos aqui para estar fazendo essas aproximações conforme a nossa necessidade. Só que o que acontece, gente? Aqui, né, essa forma de arredondamento aqui, ela ficou um pouco grande, porque tem esse mat, floor, e também assim, ele usou todo o pacote mat só para arredondar. Tem uma opção aqui, vou criar uma aba nova aqui, ó. Aqui, new. Vamos criar aqui uma introdução 5.1. Introdução 5, underline 1. Nesse caso aqui, opa, não criou, né? Vamos lá de novo. Então, new, Python file, então, introdução 5, underline 1. Pronto, abriu uma nova aba aqui, ó. Eu vou copiar basicamente o que está aqui, tá certo? Só que, aqui na hora de importar, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar assim, ó. From mat import quem? As funções que eu usei. Eu vou botar aqui for, vírgula, save. Quando eu faço isso, eu estou pegando a função mat, estou importando só essas duas funções aqui. Então, estou pegando o pacote inteiro e importando só essas duas. Então, nesse caso, eu não preciso mais dos prefixos. Nesse caso e nesse aqui. Tá certo? Então, eu compilo um código tanto menor do ponto de vista visual aqui, como também da biblioteca, porque eu não peguei toda a biblioteca mat, eu peguei só as funções que eu preciso, então ele ficou menor mesmo. Então, se eu fosse criar um executável do arquivo anterior, desse aqui, a gente vai ver isso nas próximas videoaulas, né? E um executável desse, provavelmente esse aqui seria menor. Agora, o código dele, visivelmente, você já está vendo que ele é mais enxuto. Então, se eu compilar aqui, por exemplo, ó, vamos colocar para aparecer todos os arredondamentos que a gente utilizou, né, de vez. Então, perceba que as respostas serão as mesmas. Tá certo? Ah, a gente tem que compilar, claro, ele. Ele está dando erro. Ah, tá. É porque esse print aqui tem que ficar colado aqui na margem. Porque o Python é uma linguagem identada. Então, vamos rodar ele aqui, ó. Pronto. Então, maior inteiro menor ou igual que esse aqui, 3.75469 é 3. O menor inteiro maior ou igual a 3.75469 é 4. O arredondamento padrão de 3.75469 para o inteiro mais próximo é 4. E o arredondamento padrão desse número aqui, com 3 casas decimais, é 3.755. Então, assim, as respostas eram as mesmas, só que a gente foi mais econômico, tá certo? Porque a gente pegou só as funções necessárias. E o nosso código também ficou um pouquinho menor, tá certo? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Qualquer dúvida, gente, é só colocar nos comentários. Muito obrigado, até a próxima. Espero vocês no próximo vídeo.